Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, no intervalo aqui, né? Conversa vai, conversa vem. E é muito legal porque a gente estava falando, inclusive, da formação dos novos jornalistas, comunicadores, por aí vai. Mas eu não posso deixar de fora a deixa que a Celinha nos deu, que foi das mimosas. E aí, Cida, é interessante porque é uma presença feminina ali e com toda, digamos assim, delicadeza da canção, tem ali não é não, né? Estamos, né? Peraí. E esse é o nosso lugar. E eu queria aproveitar para você falar um pouco da Gabinetona. Eu acho que é sempre legal voltar nessa história, voltar no tempo. Sim, a Gabinetona é uma construção, né, coletiva que se iniciou a partir da eleição de 2016, quando um bonde, né, de gente com bastante diversidade resolveu ocupar a política, né? Então a gente fazia uma campanha coletiva onde a gente pedia voto uma para a outra, né? E quem que era na época? Isso deu o resultado, né? Fomos eleitas a Áurea, com a votação recorde na época, a Áurea Carolina. Eu, em segundo lugar, né? Cida Falabella, e a Bela Gonçalves ficou muito próximo de mim. E a gente já convida a Bela para o que a gente chamou de co-vereança, que é algo hoje muito corriqueiro, co-deputada, co-vereadora. E na época foi uma inovação política, né? Uhum. E a gente, então, fomos eleitas, ocupamos 2 gabinetes na Câmara, um do lado do outro, pedimos que fossem 2 gabinetes próximos e tiramos as divisórias, derrubamos as paredes. Eu não sabia disso. Então, fisicamente, o espaço se transformou num grande gabinete, gabinetão, mas como a gente sempre falava tudo no feminino, gabinetona, né? Então, a Gabinetona, além do espaço físico real, ele também foi um espaço de compartilhamento desses 2 mandatos e um co-mandato, com muita inventividade política, com um grupo de teatro dentro do mandato, com a retomada do teatro legislativo do Augusto Boal, que a gente fez várias formações na cidade. Em 2018, com a eleição da Áurea para deputada federal e da André de Jesus como estadual, a Gabinetona se expande para 3 esferas, né? No município ficamos eu e Bela, que subiu. Isso. A André de Jesus na Assembleia Legislativa. Eu sou historiadora, então gosto de contar as coisas com bastante detalhe, assim, porque é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir. E a Áurea em Brasília. E a Áurea em Brasília. Isso. Então, teve um momento que nós tínhamos quase 90 pessoas trabalhando integradamente. Deixa eu interromper você para dizer o seguinte, que eu achava muito interessante também, a forma de selecionar os assessores e assessoras. Sim, uma parte foi selecionada através de um processo aberto. Não é? Como é que foi isso? Que ideia foi essa? É uma ideia que já... Algumas coisas a gente já falava desde a campanha, né? Porque as muitas, na época, que se juntou para poder fazer esse processo, eram encontros nas praças, no Parque Municipal, né, em praças públicas. E a gente falava muito de transparência, falava muito de ocupar politicamente e falava muito dessa seleção, de uma seleção pública, né, para alguns cargos. Então a gente, tudo que a gente, vamos dizer, combinou, né, o que foi combinado, a gente resolveu cumprir mesmo, não sem fazer naquele esquema de fala uma coisa e depois faz outra, né? Isso. Acho que o processo da Gabinetona exigiu sempre muita coerência política nossa. Então foi um processo muito rico nesse sentido. E depois, assim, mais recentemente, em 2020 eu não fui reeleita, né? Mas aí eu me tornei co-vereadora de Isa e Bela. E a gente voltou um pouco para, vamos dizer, a gente ancorou, falando tanto de BH todo dia, a gente se ancorou de novo no município, porque eu acho que tem uma característica muito forte do início do movimento, que é o municipalismo. Essa ideia de que é na cidade que a gente mora, que é na cidade que a gente sonha, ama, os problemas estão aqui, né? Os problemas estão mais próximos, né? Pisar num solo, né? E aí agora somos, né? Fomos eu e Isabela, eu como co-vereadora, que elas me convidaram, e agora com a eleição da Bela para deputada estadual, eu volto a ser vereadora. Então eu posso semana que vem. Você não consegue sair. Aí eu voltei. E aí fico com Isa Lourença, a gente... O espaço físico continua do mesmo jeito. Acho que a gente foi aprendendo que as nossas tecnologias, né, o uso do teatro dentro do mandato, o uso da laboratórios populares de leis, construímos várias leis com a comunidade, prestação de contas em praça pública, um mandato antirracista, um mandato feminista, né, que a gente sempre afirmou essas lutas muito fortemente.
E também o entrelaçamento das pautas, né? Eu sempre uma mulher da cultura, mas também das mulheres. As mulheres é uma pauta comum nossa, né? As mulheres negras. É uma atenção especial para pensar as mulheres que estão mais nas beiradas da cidade. Então, as políticas não estão chegando. Direitos humanos, juventudes, né? Então, tudo isso foi se entrelaçando. Direito à cidade, né? Quando a gente fala de Serra do Curral, de ocupação urbana, quando a gente fala do plano diretor, quando a gente fala de mobilidade, tudo isso ia dialogando, porque a cultura dialoga com a saúde, dialoga com a educação, né? O direito à cidade dialoga com os direitos humanos, enfim, tudo vai... A gente foi aprendendo uma com a outra, vamos dizer assim, com a cidade, né? Agora, Cida, isso você falou, né, de um momento das coisas bonitas, mas não é fácil isso, né? Por exemplo, a Aura eu conheço, acompanho um pouco mais, né? Não foi fácil para ela enfrentar Brasília, aquele Congresso Nacional. E aqui na Câmara dos Vereadores? Também foi difícil, né? A gente pegou um período, né? Ontem foi muito marcante porque o Ministério da Cultura foi recriado, né? E com isso caiu uma ficha para mim, assim, que tem 7 anos que a gente estava vivendo esse processo, né, que começa em mais agudamente em 2016, que foi quando eu consegui entrar nesse bonde e me sentir chamada a participar desse movimento. E agora a gente passou por muitas coisas, né? A queda da presidenta, todo esse processo, a ascensão do bolsonarismo, o ataque à arte e à cultura, o ataque à educação. O MINC, né, sendo criado e recriado e rebaixado, né, o principal é isso, a política acabou. IBAMA, a política FUNAI, de cultura. tudo isso, né? Então, foi um dos períodos, assim, eu acho que mais... dos últimos períodos, que a história brasileira é sempre turbulenta, é uma história de violência, né? Mas esses últimos 7 anos foram muito de crise política, de crise democrática, e a gente viveu isso dentro do parlamento. Né? Então... tivemos momentos dramáticos, né? Mas a gente acha que fez a diferença a gente estar lá. Porque a gente resiste, né? E mantém também uma conexão com o sonho, com a luta. Não, e vocês foram eleitos com muito voto. Então vocês representam as pessoas, né? Isso. Mas eu falo porque... dá uma esperança para as pessoas, né? Saber que tem a quem recorrer que a gente megafoniza vozes da cidade. Isso foi muito, muito bonito de fazer. Mas é muito desgastante pessoalmente também, não é, Cida? Agora eu acho que essa retomada aí de novos horizontes, acho que também a gente vai voltar a respirar e né, colocar a cultura no centro do debate, a cultura como algo que faz parte da vida de todas nós, de todos nós. É verdade. E eu acho que isso vai fazer muita diferença nesse momento, sabe? Estou esperançosa. Muito bom. Estamos, né? Estamos nessa. Um privilégio ter umas vereadoras como essas. Não é? Né? Assim, eu acho também muito legal. Belo Horizonte é incrível por essas coisas também, né? Ter experiências tão ricas, né? Política mesmo, né? E num tempo sombrio, né, Eugênio? Que a gente vê assim, nossa, o conservadorismo, né? O obscuro, né? Porque a pessoa pode ser conservadora, mas ela não precisa ser obtusa, né? Mas a gente fala, não é possível, né? E esse discurso ele é muito agressivo e muito presente nas redes, então a gente se acha sozinho às vezes. Mas quando vocês são eleitos com um número recorde de não só vocês, depois a Duda Salaber, né? Dá uma esperança. Mulheres importantes. Muito bom, legal. Eugênio, vamos lá, vamos entrar um pouco nisso, vamos dar uma luz, o fotógrafo aí para esse obscurantismo. Eu queria que você falasse um pouco do evento, né, dessa iniciativa que você tem de valorizar a fotografia. Vamos lá. Pois é, eu assim, com a minha carreira de fotógrafo, de professor, sempre fui simultâneo, assim, e tive muita oportunidade de viajar para muitos lugares, conhecer galerias fora do Brasil e fotógrafos incríveis. E aí comecei a querer trazê-los para Belo Horizonte também, para que as pessoas pudessem também, né, para haver circulação de ideias de grandes fotógrafos. Isso foi em 2004, eu criei esse projeto que eu chamei de Foto em Pauta. Isso. Então, ele até chamava Foto em Cena no começo, mas acabou... Ele mudou depois rapidamente de nome aí para Foto em Pauta, porque havia um projeto parecido no Rio, a pessoa falou, o nome parecido. Eu falei, não, vamos mudar o nome. Foto em Pauta. Não seja por isso. Não seja por isso, a gente já é tão difícil, vai arrumar problema, não. A gente muda. Aí mudamos para Foto em Pauta e aí foi realmente assim, muito bacana. Esse primeiro, como é que foi para você viabilizar? Foi lei de incentivo, foi na raça? Sim, a gente usou muito a lei de incentivo aqui municipal, que é uma lei muito bacana, importante. Assim, né? No começo, eu acho que não tinha lei ainda, a gente fez assim meio na raça, mas logo a gente conseguiu um apoio da lei de incentivo e fomos assim, nesses 20 anos, esse ano a gente está chegando na 20ª temporada, né?
já passamos por vários lugares, começamos no Abílio Barreto, depois fomos para o Oi Futuro, na Casa Fit, atualmente estamos no Memorial Minas Gerais, já fizemos em outras edições assim, no Palácio das Artes. Esse fato de rodar lugares não te incomoda? Não, até legal, é até bom, assim, já fizemos nos centros culturais algumas vezes também, da prefeitura. E a ideia é sempre trazer um fotógrafo. A ideia é simples, é trazer um artista que tem algum trabalho relevante, que tenha, às vezes, um lançamento de um livro, uma exposição, para bater um papo com o público. E isso a gente criou um movimento, eu acho que assim, ajudou, entre outros fatores, claro, para fortalecer essa fotografia em Belo Horizonte, em Minas, né, elevou alguns nomes, promoveu essa circulação, e aí quando chegou no 13º ano mais ou menos, a gente fez o festival lá em Tiradentes, né, que já está indo para a 12ª edição esse ano, porque aí já foi uma bomba assim, de oportunidades, porque realmente a Tiradentes favorece muito assim, para receber as pessoas, né, é um lugar que é muito engraçado, porque essa semana mesmo, uma pessoa que eu convidei para ir, ela falou assim, eu tô querendo ir, mas eu tenho que levar a mulher e minhas filhas. Sem problema. Às vezes, antigamente levava só um, agora levam 4. Então, assim, é um lugar que todo mundo quer ir, né? Tem essa facilidade de vir de carro, São Paulo e Rio, que é o nosso público maior, né? Mas e Tiradentes não era assim, né, gente? É um movimento... Foi crescendo também, né? Desde o cinema, a gastronomia, foram todas. Gastronomia, né? E aí você ocupou esse espaço também, achei ótimo isso. Ocupamos o espaço da fotografia, também foi assim, na primeira edição já foi grande. É um negócio assim, inacreditável. E agora a luta é bem mais complexa, porque é mais recursos, é mais difícil de conquistar, assim, né, esses problemas que nós enfrentamos aí no governo anterior, que a gente usa recursos de incentivo federal. Ficamos um ano, teve a pandemia também, ficamos um ano sem realizar por conta, não da pandemia, por conta do governo que atrapalhou a nossa vida. Mas aí a gente já voltamos o ano passado em Tiradentes, já foi uma edição muito interessante, assim, muita gente já foi, e esse ano eu tô achando que vai ser. Mas vamos voltar aos padrões aí de 2019, 2018, quando a gente estava com bastante gente e tal. E aí é uma troca, é muito rico, assim, muito de receber e oferecer. Eugênio, se fala muito da fotografia hoje, que ela está mais popularizada, democratizada, que no celular, né, as pessoas fotografam. Mas há uma crítica também dizendo que há uma banalização da imagem. Como é que você se posiciona nisso aí? Eu acho que, assim, inevitavelmente, ela é a ferramenta de conversa da gente também hoje, né? Quer dizer, então ela mudou muito, mas eu acho isso muito positivo, que ao mesmo tempo as pessoas se aprenderam a olhar um pouco, se educaram melhor para olhar. Então eu acho que digamos que o mercado, assim, para o fotógrafo, ele é melhor. Por mais que tenha os problemas da digitalização, alguma restrição de preços que caem por essa facilidade das câmeras serem tão fáceis de operar, né? Eu acho que o apetite pela imagem aumentou e a gente tem, assim, eu acho que mais do que a câmera digital, é um negócio de rede social, que é um negócio, as redes sociais assim, têm imagem, né? Tem foto demais, né? Assim. É totalmente viciante, né? Assim. E é global, assim, né? Assim, o alcance é uma coisa extraordinária. E tem problema, mas eu vejo mais como coisas boas. Eu acho que assim eu acho que é positivo, porque eu acho que essa coisa de instigar, né? Ela é muito importante. Eu acho que o olhar melhorou muito, sim. Agora tem um negócio também, a gente, por exemplo, na área da cultura, eu vejo que os fotógrafos continuam sendo valorizados, assim. Muito, sim, isso que eu tô falando, entendeu? Apesar assim, de todo mundo ter uma câmera na mão, né? O celular. Então, mas aí que você valoriza, porque não é a mesma coisa. O olhar artístico, profissional, né? É o olhar do artista, do cara que enxerga, assim, detalhe, diferente. Não é do fã, da gente, né? É diferente. É diferente. Que olhar é esse? Eu acho que é uma maturidade para saber pesquisar e a fundo em algumas questões. Porque a gente olha hoje, mas não é só a foto das pessoas. Não é a foto que a pessoa produziu, é o que ela pensa. Isso. É uma trajetória. Então a gente não pode olhar uma foto boa, todo mundo faz uma foto boa, mas a gente tem que ver coerência, história, diálogos, construções, né, mais de longo prazo, ensaios de longo prazo. Tem gente que passa anos, a vida inteira produzindo um conteúdo, né? Então é isso que a gente persegue para convidar alguém para no festival. Não é alguém que tem uma foto boa, é alguém que tem uma história boa para contar, alguém que construiu ao longo do tempo uma carreira, que construiu um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Então é muito rico, o universo que a gente trabalha é muito rico, assim.
A questão da luz é um negócio que assim, me incomoda muito, assim, a falta de cuidado das pessoas com a luz na fotografia, não é? A luz é a nossa fonte, né? Assim, e tem que aprender a perceber, trabalhar com ela. Esse ano, inclusive, a gente vai ter várias oficinas assim com essa história da luz, e trabalhando da forma mais experimental, com câmeras obscuras, com câmeras construídas. Assim, a gente Você vai trabalhar com pinhole? Pinhole, com câmera obscura, vamos botar o lambi-lambi, vamos botar uma câmera dentro de um carro, vai ser um carro-câmera. Nós vamos, de alguma forma, fazer as pessoas pensar assim, o simples é que dá o resultado. Não é a câmera mais sofisticada, não é o celular mais sofisticado, é alguém perceber a luz. Assim, é acho quem que, assim, faz, né? Quem faz e quem olha. Quem olha com concentração também, muito né? Bom, muito bom. É quem faz. O olhar de quem faz. E esse quem faz, é claro que a pessoa tem uma qualidade que às vezes nasce com ela, mas se pode aprender também, né? Você pode educar o olhar da pessoa, não é? Sim, com certeza. Eu acho que essa é também uma das funções importantes para nós lá, porque o nosso evento, não só o de Belo Horizonte, como no Tiradentes, não é para fotógrafos, é para quem gosta de fotografia. Boa. Então, eu acho que o público nosso é mais aquela pessoa que curte, mas não, dá para fazer coisas tão incríveis que às vezes as pessoas não conhecem. A gente tem um problema, a gente fala assim, qual fotógrafo você mais gosta? Saem poucos nomes. Sai aqueles que se relaciona, vai lembrar uns do teatro, da música e tal. Mas assim, aí sai um Sebastião Salgado, sai uns famosões, mas assim... E a gente tem um corpo tão grande de fotógrafos, se a gente falar em cineasta, aparece mais nome. É verdade. Então, assim, o que a gente tenta é promover essa amplitude. E o que outro fenômeno que é incrível que está acontecendo são os fotolivros. As pessoas assim, descobriram, pela facilidade das ferramentas, da impressão, fazer livros, imprimir fotografia, porque a gente perdeu esse hábito de imprimir. Então a gente tem muitos livros lançando sempre nas últimas edições. O festival tem crescido. O ano passado foram mais de 60 livros. Que coisa! 60 autores, autoras presentes assinando os livros que eles construíram. A maioria autopublicado, algumas poucas editoras pequenas, nichos assim, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em BH, mas eu diria que 70% foram autopublicados, o que é legal, que é outra forma de apresentar o trabalho. Bom, e se tem tanto livro, tem uma demanda por isso também, né? Pode não ter tanta gente, mas sim, existe um público são fiel. São tiragens pequenas, né? Assim, algumas vezes, mas assim, elas circulam. Tá. Mais do que uma exposição, que é difícil de montar, o espaço é caro, aí o livro vai pelo mundo afora. Aí. E foi legal porque você chegou aqui, né? Quando ele chegou, a primeira coisa que ele notou aqui no estúdio foram as fotos. E infelizmente ele me perguntou assim, de quem são essas fotos? E eu não sabia. Olha como a gente realmente, né? Eu trabalho todos os dias aqui, as pessoas elogiam, né? O cenário, a fotografia que é fundamental para o programa, mas eu não sei o nome do fotógrafo ou da fotógrafa. Então você me deu isso que você falou, né? A gente valoriza a foto e não sabe o autor. Vou procurar porque agora eu preciso saber. Com certeza, com certeza. Crédito do fotógrafo é uma das coisas mais difíceis. O olhar diferenciado, né? Inclusive na recepção tem umas fotos bonitas também. A própria Casa Outono eu tenho livros assim de Márcia Charnizon, de um fotógrafo de rua. Me esqueci o nome dele, um livro super legal também. É o de Diamantinho, né? Não, ele é daqui de Belo Horizonte. Ele fez um lançamento de um livro lá, me falhou aqui agora. Sim. E o pessoal gosta, porque eu deixo livros em cima das mesas. Né? Isso é muito legal o que você faz. Tem muito livro para levar para casa. E esses não, esses são para as pessoas verem, comprarem e tal, e compram. Olha. Dão de presente. Sim. E sabe o que tem legal lá também? Equipamentos antigos. Você tem lá equipamentos de áudio, vídeo, foto também, não é? Você gosta disso, né, Celinha? Gosto e ganho. Acho que as pessoas olham para mim e fazem para dar isso para a Celinha. Dá para você. E você recebe. Eu recebo, acho legal. Eu ganho santo, ganho equipamento antigo. Não, mas está super bem organizado. Isso. Eu acho muito legal essa proposta sua, viu? Parabéns. Ô Cida, e aí, foto? Você gosta de fotografia? Eu amo, né? Porque eu sou do teatro e a gente costuma dizer que a peça ela só se revela mesmo quando vem o fotógrafo e registra aquilo, Nossa, né? é fundamental. E já tive, né, a honra de ser fotografada, espetáculos fotografados por Eugênio, pelo Guto Muniz, pela Ana Karina. Já fui fotografada por Márcia Charnizon na outra campanha. Sim. Ela fez uma campanha bonita, feminista, em cima de frases que as mulheres... Eu participei. Você participou, né? Frases, assim, pesadas que as mulheres receberam sobre os seus corpos, suas relações. E a minha era, como atriz, o seu papel deveria ser de bruxa. Isso das redes sociais. É mesmo, nas redes antissociais, né? Antissociais. Então, a fotografia é algo, assim, que...
Eu acho que essa leitura da realidade que a fotografia traz, eu acho que você tem toda a razão, perfeito, quando você fala que parece banalização, mas que o nosso olhar está mais treinado também por conta desse volume de informação, de imagens, né? Eu acho que a gente está, inclusive porque há uma guerra de imagens, né? Isso. Então eu acho que é importantíssima. Fotógrafos com essa consciência que o seu papel ele vai além, né? Um papel filosófico, artístico, social também. De registro da história também, dos cara, diferentes. É tudo, né? Para quem trabalha em arte, o registro do seu trabalho, a pesquisa de materiais. Eu trabalho com a pesquisa de teatro e realidade social, então teatro documentário, que você trabalha com fotos antigas, registros antigos. O que você elege para botar em cena. Isso. A luz, incrível. né? Tudo. O fotógrafo tem que respeitar a luz do espetáculo. Essa transição do espetáculo para a fotografia é incrível. Nossa, também, né? Tem... É outra peça que nasce. Eu adoro fotografar também, vejo assim... E aí depois, quando a gente vê aquilo... Você fala, nossa, suas que expressões, boa, né? Não, que expressão que é essa, você consegue se enxergar ali, né? Atores sendo captados. Os movimentos, sabe, assim, né? Porque é isso que eu falo, é igual o futebol também, pega, né? Assim, futebol também, mesma coisa. Que é a minha praia, que eu navego também, o futebol que também é incrível. Capta a emoção, Você vê na né? televisão e tal, mas as fotos têm um outro tipo outro de peso, atratividade, é muito bom também. E cultura, música, por exemplo. Você já fotografou shows? Já fotografei tudo, Enis. Fala assim, por que eu não fotografei? Não vai ser difícil, assim. Porque é uma das questões, até de Belo Horizonte, você não consegue se especializar também muito, assim, eu só vou fotografar futebol, ou só teatro. Você acaba, né, até casamento, alguns eu já fotografei de amigos e tal. Sim. Mas música, claro, fotografei, adoro, assim, também são momentos, né? Palco é uma coisa mágica para fotografia, né? Mas o fotógrafo precisa respeitar o palco também, né? Tem uma coisa meio sagrada ali, que não aí dá para invadir, né? Eu prefiro fotografar não quando está acontecendo a peça, eu prefiro fotografar quando está ensaiando. O ensaio, que legal. Mas já fotografei muito durante também, eu trabalhei num projeto que eu viajei, assim, 18 estados brasileiros fotografando shows. E tem até um livro que eu publiquei, então todos eram ao vivo, mas eram todos em lugares mais abertos, eram músicas mais barulhentas, digamos assim, né? Não era aquela coisa clássica, tinha também, mas era mais raro. Sim. Mas a gente aprende, eu fotografo a filarmônica, então eu tenho Ali que aprender a fotografar ouvindo, assim. No intervalo. Você clica na hora que aquele instrumento lá, então você já... que legal. Não é uma coisa que... Você tem que saber fotografar, porque claro, mesmo assim sempre aparece alguém que percebe você, que pode se incomodar, mas ali é um santuário para um silêncio, né? A acústica ali é muito delicada. Qualquer olha que boa. movimento errado... Dia, por exemplo, eu vi a Silvia Klein cantando ali no Teatro da Assembleia. E tinha uma pessoa, ela nem é fotógrafa, mas ela estava assim, empolgadíssima. E ela entrava na frente, deitava no chão, assim, roubando a cena. Sabe? Eu sei. Isso acontece muito. Tá me lembrando o fotógrafo do Lula, que tem essa polêmica, ele entra na cena demais. É uma coisa, né, estranha aquilo. A Silvia ficou E pessoas danada, que param de prestar atenção no show e começam a gravar o show o tempo inteiro. Com o celular é pior, né? Porque é aquela luz, assim, né? É uma coisa filarmônica, que incomoda, pelo menos, né? não rola. O Elomar, ele não aceita. E ele já teve shows que ele parou por conta disso. Das pessoas estarem filmando, fotografando. Essa parte é muito chata, eu acho. Né? Todo mundo ali... E você nota, você que está no palco? Não, eu noto. Agora, como a Casa Outono, porque lá é uma casa de show, e na hora do show eu peço, subo, falo para as pessoas, né, não conversarem, por favor. É uma coisa até chata assim, você pedir, mas... Mas é a proposta da casa. A proposta da casa ela é porque ela é uma casa que serve bebida, e aí, né, eu não gosto que fale. Mas aquele celular me incomoda muito também. Qualquer dia eu vou falar, gente, assiste o show. Isso. A gente porque tem os artistas que têm feito o inverso, né? Eu já vi algumas peças o seguinte, pode fotografar, pode filmar, fica à vontade, isso cria assim. Acho que as pessoas até ficam assim, nossa, eu acho que eu vou incomodar se eu fizer isso. Eu tenho visto umas pessoas fazendo um movimento contrário. Que eu falo assim, em vez da pessoa estar assistindo, ela está ali o tempo inteiro. Ela não curte aquela experiência ali, né? Só postando, e aí ela se filma assim, ela vira pro palco, né? Teve uma vez num festival de inverno da UFMG em Diamantina, que foi a proposta, era um dia tem vários shows, né? E teatro também, era ninguém do público, era proibido usar o celular.
Gente, isso deu um incômodo, deu um bafafá. As pessoas não ficavam à vontade. É muito louco isso, né? Você não consegue ficar. Gente, o celular, ele faz parte da gente. Né? Colou, né? Aqui, o meu tá aqui, assim. Não é uma coisa Eu ia louca. deixar ele ali, aí a moça falou assim, não, pode entrar com com ele, você pode fazer uma Não, foto você lá querendo ficar durante. Eu vou fazer uma foto aqui, eu tenho vontade de fazer uma foto com as meninas aqui, mas eu acho Então vamos fazer o seguinte, vou chamar o intervalo, a gente faz Aí a você foto. faz a Tá foto. bom? Isso. E a gente posta faz a nas redes sociais, combinado? Gente, ó, intervalo, maestro, a gente volta daqui a pouco, logo depois das fotos. Valeu.